Salve, salve turma, sejam todos muito bem-vindos ao canal Stake Cheia. Eu sou o Lucas Tadioto e nesse vídeo vou trazer para vocês aqui as minhas análises para os jogos dessa quinta-feira de futebol, onde a gente tem aqui algumas decisões importantes, tanto no futebol europeu, aí UEFA League e Conference League. Também temos Copa do Brasil com vários clubes de primeira divisão aí, de segunda divisão, de terceira divisão, de quarta divisão brasileira, todo mundo entrando em campo nessa quinta-feira também aqui, em jogos de ida da terceira fase da Copa do Brasil, tá? Então a gente vai comentar sobre essas partidas aqui, e se você gosta desse tipo de conteúdo, já convido você a deixar o seu like nesse vídeo. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva para dar essa moral aí pro canal continuar crescendo, e comenta aqui nos comentários o que você acha dos jogos. Se ficou algum jogo de fora aí que você quer comentar, também pode deixar aqui nos comentários, mas o importante é a gente ir trocando ideia aí para fortalecer o nosso conhecimento em relação aos times e em relação aos mercados que a gente tem aí disponíveis nessa quinta-feira de futebol, beleza? Bom, antes de falar dos jogos da Copa do Brasil, eu vou dar uma passada num jogo aqui que eu não pretendo trabalhar, seria o primeiro jogo da grade, mas como tem outros jogos no mesmo horário aqui, esse jogo eu vou deixar ele de fora, tá? Nottingham Forest e Brentford pela Premier League, jogo isolado da rodada 34 da competição. A gente tem aqui o Forest na sexta colocação do campeonato, né, com 60 pontos. À frente dele aqui tem o Chelsea, que vai jogar pela Conference League também as semifinais nessa quinta-feira. Tá com 60 pontos aqui na Premier League, o City tá com 61, o Newcastle com 62. Então, se o Forest vencer o seu jogo contra o Brentford aqui, ele pode ir para 63 e voltar lá para a terceira colocação, pleiteando aí, né, uma vaga na próxima edição da Champions League, que seria algo muito interessante aí para o time que não disputa essa competição há muitos anos, né? Então, olhando a nível de tabela, aqui a gente tem um jogo que tem uma necessidade de vitória muito interessante para o Nottingham Forest, tá? Então é bem provável que a gente veja o time da casa aqui tentando ter as ações do jogo e proporcionalmente, né, olhando em relação ao mercado, né, tendo um favoritismo aqui que pode se justificar facilmente. Essa odd aqui de 2,12 para o Forest leva muito em conta o estilo de jogo da equipe, que é um estilo muito mais reativo, mesmo jogando dentro de casa. Na maioria das suas partidas, o time do Nottingham Forest tem menos posse de bola do que o adversário, seja o adversário que for. Às vezes joga contra times lá da zona de baixo da tabela e mesmo assim acaba tendo posse de bola menor, porém com uma efetividade muito boa. Então é um time que aproveita as chances de gols que cria ao longo das partidas, né? Então, por esse motivo, acho que poderia ser um jogo interessante para trabalhar a favor do Forest aqui, mas dentro do contexto de vários jogos que a gente tem nessa quinta-feira, né, temos outros jogos para focar nesse mesmo horário e eu vou falar para vocês sobre eles, tá? Às 16 horas, a gente tem dois jogos aqui da Copa do Brasil, tá? Temos o Brusque e o Atlético Paranaense, Operário e Vasco, mas a gente também tem aqui 4 jogos das semifinais de Europa League e Conference League, tá? Começando falando da Conference League aqui, a gente tem às 16 horas Real Betis e Fiorentina, um jogo que na minha visão pode ser muito interessante para a gente trabalhar mercado de over goals, tá? A gente tem aqui a linha do over 2,5 gols a 1,93, ou seja, facilmente essa linha a gente vai conseguir pegar ela acima de 2,10, 2,20 ali, com um jogo onde temos duas equipes aqui com um volume de gols feitos e sofridos muito grandes aqui ao longo dessa temporada, né? Se a gente pegar as últimas partidas aqui, ó, considerando o retrospecto aqui na Europa League principalmente, né? Temos aqui o Betis, que marcou 18 gols e sofreu 14 nas últimas 6 partidas, né? E a Fiorentina, que marcou 27 gols, né? E concedeu, aliás, o Betis marcou 18 gols
e concedeu 9, e a Fiorentina marcou 27 gols e concedeu 14, né? Então temos duas equipes aí com um volume de gols bem interessantes aqui pra gente trabalhar, né? Se vocês verem aqui, ó, o over 2.5 gols da Fiorentina, por exemplo, bateu em 5 das últimas 6 partidas, né? O ambas marcam bateu no jogo do Betis 7 vezes nas suas 8 partidas, né? Então, temos aqui um volume muito interessante de equipes que criam chances de gols aqui, né? Criam chances de gols num volume muito interessante. Então, esse jogo aqui eu deixaria já com bastante atenção para focarmos aqui no mercado de gols nessa partida. É claro, são equipes aqui que são relativamente no nível parelho aqui, né? Então, para você trabalhar match odds aqui nesse jogo, a gente precisa ter uma janela de superioridade aí de pelo menos uns 20 minutos, de preferência do time favorito aqui, que vai estar mandando o jogo dentro da sua casa, no caso o Real Betis, né? Para a gente poder trabalhar match odds. Então, a minha sugestão é justamente ir para o mercado de gols, onde a gente tem um espaço para poder explorar linhas mais longas, né? Um over mais elástico, aí buscando, quem sabe, 3 ou mais gols na partida, com bom potencial dessa linha bater nesse jogo. Depois a gente tem aqui também, na outra semifinal, o Djurgården da Suécia contra o Chelsea. Esse jogo vai ser na Suécia, primeiro jogo. O Chelsea naturalmente é franco favorito na disputa para a classificação, tanto que vai como visitante com odd aqui abaixo de 1,40, né? Uma coisa que pesa bastante nesses preços aqui é a quantidade de desfalques que o time sueco vai ter nessa partida. Olha aqui, ó, tem mais de um time inteiro fora por lesão, e por suspensão aqui, eu acho, né? Aqui, alguns por opção técnica, mas a grande maioria por lesão aqui, né? Então o time vai bastante desfalcado para essa decisão, mesmo jogando em casa, mesmo tendo apoio da torcida, vai enfrentar um adversário de grife no cenário europeu, né? O time do Chelsea não é um time que costuma figurar aí no terceiro escalão das competições europeias, né? Um time que geralmente está aí disputando o Champions League, enfim. Calhou de estar disputando uma Conference League aqui nessa temporada, né? E para mim é o principal favorito ao título. Vai pegar o vencedor de Betis ou Fiorentina, caso passe aqui do Djurgården também, porque a gente não pode dizer que já passou, levando só em conta o peso da camisa do time, né? E o valor do elenco da equipe. A gente sabe que o futebol não funciona assim, né? Mas é bem difícil que a gente veja, levando o contexto de 180 minutos aqui, acreditando que o Chelsea vai se complicar aqui nessa semifinal, né? A tendência é que o time construa já um placar para poder classificar já no jogo de ida, levando uma vantagem para a Inglaterra no jogo da volta, que vai ser daqui a 3 semanas, se não me engano, né? Então a gente tem aqui... vai ser difícil trabalhar back ao visitante nessa faixa de odd aqui, mas como a gente conhece também, o mercado em competições europeias pesa muito para o lado das equipes inglesas, né? Então tem muito dinheiro a favor desses times mesmo jogando fora de casa. Então, se você entrar back ao Chelsea, mesmo que o time não esteja daqui a pouco jogando um futebol para justificar esse preço aqui, né? O mercado vai reagir a favor do Chelsea, porque essa é uma tendência quando a gente vê confrontos desse tipo aqui, de uma equipe que de primeira divisão inglesa jogando contra um time de uma liga bem menor, que é o caso da Liga Sueca, aqui onde o Djurgården se não me engano, nem entre os top 5, ele está na 11ª colocação da Liga da Suécia, se bem que o campeonato lá começou agora, a liga lá tem só 6 rodadas, então não vale muito de parâmetro também para a gente pegar o campeonato nacional lá dessa temporada do time, né? Voltando então aqui para os jogos, então seria um mercado de gols no Real Betis e Fiorentina, um back Chelsea contra o Djurgården aqui, se nada
acontecer de muito diferente. A gente tem aqui Atlético de Bilbao e Manchester United, semifinal da Europa League, no mesmo horário também. Temos um time aqui que é muito forte dentro de casa, o Atlético de Bilbao. Ele costuma fazer jogos de muito vigor físico quando joga dentro de casa, um time que corre muito, que coloca o adversário sob pressão. A equipe do Manchester United tem mostrado dificuldades sérias aí nessa temporada em relação à organização defensiva, né? Então, muito provavelmente a gente vai ver aqui a defesa do United sendo testada mais uma vez. Aquilo que eu falei em relação a o mercado pesar mais para o lado dos times ingleses quando eles jogam aqui. Isso acontece quando enfrentam equipes menores. No caso aqui do Atlético de Bilbao, já é uma equipe muito mais reconhecida no cenário europeu, uma equipe que tem jogadores de alto nível técnico também, né? E acredito que no jogo se essa partida, a primeira partida fosse na Inglaterra, o Manchester teria odd de favorito, mas por muito pouca coisa, tá? Acredito que o Atlético de Bilbao hoje é um time melhor treinado, tem peças de um bom nível técnico, como eu falei, né? E a equipe do Manchester United ainda não mostrou ainda aquele encaixe que muita gente esperava desde que o Ruben Amorim assumiu a equipe aqui, com uma filosofia muito parecida do que ele tinha implantado no Sporting em Portugal. Até aqui o time do United não conseguiu dar aquela resposta que todo mundo esperava que a equipe pudesse produzir. Também tem muitos desfalques aqui, né? O De Ligt está fora, um jogador extremamente importante nesse sistema de defesa. Sem ele já é problemático, que com ele já era problemático, aliás. Lisandro Martinez também um jogador muito importante na construção do time do United. O Dalot também é um jogador importante, o Diallo também é um jogador importante. Então vem aqui com desfalques importantes o time do United para esse confronto, né? E o Atlético de Bilbao praticamente completo aqui, inclusive com os irmãos Williams aqui, numa excelente reta final de temporada aqui. Fisicamente o time do Bilbao tá muito inteiro, tá? Então aqui para mim seria um lay ao United, a minha sugestão para vocês nesse jogo aqui. Claro, tem que ter bastante cuidado com o contra-ataque da equipe do United, mas basicamente aqui, se neutralizar aqui o Bruno Fernandes e o Garnacho, você matou basicamente quase todo o potencial ofensivo da equipe do United aqui para sair em contra-ataques, né? Então, o trabalho dos volantes aqui do Atlético de Bilbao também vai ser fundamental para a gente ter esse cenário de Lei United aqui se confirmando no ao vivo, perfeito? Depois a gente vai para o outro jogo onde também temos um time inglês envolvido aqui, a outra semifinal é Tottenham e Bodo Glimt da Noruega. Aqui a gente tem o Tottenham que também não vem fazendo um campeonato muito bom na Inglaterra, né? Se a gente pegar aqui a campanha do Tottenham na Premier League, ele tá lá na 16ª colocação, né? Uma das piores campanhas do Tottenham aí nos últimos anos na Premier League. Teria aí essa possibilidade de um título de Europa League para salvar a temporada, então o Tottenham vai apostar todas as fichas nesse jogo aqui. Tem uma dúvida importante aqui, que é o Son talvez esteja fora. Ele é o principal jogador da equipe do Tottenham, além de ter outros desfalques aqui, como o Timo Werner, como o Forster. São jogadores importantes na equipe do Tottenham que, se estivessem bem fisicamente, estariam presentes nesse time, mas sem dúvida nenhuma o Heung-min Son estar fora é o principal desfalque da equipe do Tottenham para esse jogo, né? O time do Bodo Glimt também tem vários desfalques aqui, né? Tem jogador suspenso por cartão, tem jogador fora por lesão, né? Alguns dos principais jogadores da equipe também vão estar ausentes nesse jogo aqui. Então é muito provável que a gente tenha o Tottenham aqui fazendo jus a esse favoritismo, mesmo contra a equipe do Bodo Glimt, que é uma equipe que joga às vezes se expondo demasiadamente, mas é o estilo de jogo da equipe. Eles aproveitam desse estilo para que o adversário justamente saia
e também crie situações de um jogo com muitos espaços. Então, na pior das hipóteses, a gente deve encontrar aqui um cenário muito bom para poder trabalhar mercado de gols também. A odd está mais amassada, está 1,50 aqui. O preço é a única coisa que atrapalha um pouco na hora da gente tentar escolher aqui algum provável cenário para poder se envolver aqui num jogo desse tipo, né? Se o Tottenham tiver volume o suficiente para a gente acreditar nesse back ao Tottenham aqui, é bem provável que essa odd aqui ela fique lateralizada por um bom tempo ali, que ela bate ali nos 1,40 e trave por ali, né? Se o Tottenham estiver jogando um bom futebol e não estiver tomando tanto contra-ataque, é bem provável que a gente consiga trabalhar esse preço aqui em back ao Tottenham, tá? Para mim, acho até que é o cenário mais condizente com o contexto que a gente tem aqui, mas é preciso levar em consideração os desfalques das equipes aqui, porque isso faz com que eles estejam, tanto o Tottenham quanto o Bodo Glimt aqui, estejam mais desentrosados para um jogo tão importante e decisivo, então isso pode influenciar. Bom, falamos então do futebol europeu, aqui a gente vai para a Copa do Brasil, temos aqui às 4 da tarde, amanhã é feriado no Brasil, dia do Trabalhador, né, 1º de maio, para quem não sabe. Então teremos jogos aí no meio da tarde também, começando aqui com Brusque e Atlético Paranaense. O Brusque estava na Série B, caiu para a Série C, vem fazendo aqui um campeonato interessante até o momento, né? 2 vitórias e um empate. O Brusque que tem dentro da sua casa um fator local bem interessante. É um time que joga num gramado bastante acidentado lá, muito diferente da realidade do Atlético Paranaense, que joga num gramado sintético muito mais plano, né, muito mais parelho. Então a gente tem aqui o time do Atlético indo enfrentar um adversário complicado fora de casa, tá? Esse jogo aqui, a exemplo do que a gente tem visto nos jogos de ida da Copa do Brasil dessa fase aí, muitas equipes grandes enfrentando dificuldades sérias aí para conseguir construir um placar de vantagem, ou mesmo sem construir vantagem nenhuma, né? Algumas equipes empatando, outras equipes perdendo jogos importantes aí, equipes da Série A se complicando contra times menores aí do Brasil. E aqui a gente tem o Atlético Paranaense nesse momento na Série B. Vamos ver como é que tá o Furacão na Série B. Tem 3 vitórias e 2 derrotas por enquanto na competição. Tá na 7ª colocação. É óbvio que a gente espera que o time consiga lutar por uma vaga na primeira divisão do próximo ano, né? Mas a gente sabe que é uma situação onde depende de muitas coisas. A Série B é um campeonato longo e é um campeonato difícil de se disputar também. Então tem aí uma facilidade que não está envolvido em outras competições, né? O Atlético Paranaense só tem a Copa do Brasil e a Série B para disputar, então pode jogar com força máxima, pode ir com o time completo aqui para tentar vencer o Brusque, mas eu não cravaria uma vitória seca do Atlético Paranaense aqui, tá? Eu acho que é o tipo de jogo onde, mesmo sendo favorito, o Atlético pode se complicar aqui contra o Brusque, né? Então você tem que analisar esse tipo de jogo aqui sempre com desconfiança, porque o time da casa tem uma estratégia para enfrentar visitantes que vêm tentando propor jogo aqui, e na saída de contra-ataque, muito provavelmente o time do Brusque estudou bastante a linha defensiva do Atlético Paranaense aqui para poder explorar esse tipo de situação, tá? Então é um jogo que o time da casa tem que construir uma vantagem. Você precisa ficar muito atento quando for trabalhar esse tipo de jogo aqui, principalmente o jogo de ida da Copa do Brasil, perfeito? Depois aqui temos Operário e Vasco, um jogo mais ou menos com o mesmo perfil aqui, só que aqui a gente tem o Vasco muito provavelmente com vários desfalques aqui, né? Tem vários jogadores fora por lesão também aqui a equipe do Vasco,
e apesar dessa escalação aqui, talvez o Vasco poupe ainda alguns jogadores aqui, né? Talvez o Felipe Coutinho não jogue o jogo todo, não comece jogando ou só jogue o primeiro tempo, né? O Veguete também, a mesma coisa, mesma situação. O Vasco que está no Campeonato Brasileiro na 11ª colocação com 3 derrotas, um empate e uma vitória, né? Vai enfrentar o Operário que está jogando na Série B e está lá na 15ª colocação com 3 derrotas, um empate e uma vitória, né? Então eles estão bem parecidos aí, só que o Vasco na Série A e o Operário na Série B. O time do Operário jogando em casa também é um time que tem um fator local interessante, mas aqui a gente deve levar em consideração também que a diferença das duas equipes ela é grande, mesmo o Vasco tendo bastante desfalques, a gente está falando de uma divisão inteira de diferença entre as duas equipes, né? Podemos ter um jogo mais equilibrado também, mas é a mesma lógica do Atlético Paranaense indo visitar o Brusque, né? É um adversário que joga dentro da casa e precisa fazer vantagem, né? Então, provavelmente, se o Vasco quiser partir para cima, quiser jogar um jogo de superioridade técnica, tendo mais posse de bola, mais volume no campo do adversário, vai ficar muito suscetível a tomar contra-ataques aqui, e se tomar um gol fica muito difícil de buscar também depois, né? Então a gente tem um cenário aqui onde tem que tomar muito cuidado para trabalhar, principalmente se você se daqui a pouco sai um gol cedo, alguma situação assim, né? O jogo pode mudar bastante de estratégia, né? Daqui a pouco o time visitante consegue abrir o placar cedo aqui, vai tentar se retrair, vai chamar o adversário para cima, e você tem uma condição aqui onde o time teoricamente favorito, né? Se a gente pegar em relação a nível técnico aqui o Vasco mais favorito, numa situação onde o time da casa vai ter mais a bola, vai ter mais oportunidades, e o mercado vai inverter completamente a posição aqui nesse cenário, tá? Então, 2 jogos para tomar cuidado aqui, Vasco e Atlético fora de casa. O Santos dentro de casa contra o CRB já é uma realidade um pouco diferente, né? Aqui o Santos precisa fazer valer o seu favoritismo, né? A exemplo do que a gente viu aí na Copa do Brasil mesmo, como o Fluminense dentro do Maracanã, como o São Paulo dentro do Morumbi, né? O Santos vai mais ou menos na mesma linha, né? Tem que conseguir vantagem dentro de casa, de preferência uma vantagem de boa segurança. Tem vários desfalques aqui o time do Santos também, né? Neymar a gente sabe que já tá fora e vai ficar bastante tempo fora. Soteldo tá fora, Zé Rafael tá fora, Souza tá fora, né? O Tassiano tá fora. Então vários jogadores aqui que seriam titulares se estivessem bem fisicamente, se estivessem saudáveis aqui no time do Santos, não estarão presentes, e o time vai ter que se virar com o que tem aqui, né? Para poder fazer o enfrentamento contra o CRB aqui. Vamos ver como é que tá o CRB no campeonato. O CRB tá na 6ª colocação da segundona com 3 vitórias, uma derrota e um empate. Então vem fazendo uma Série B justa até aqui o time do CRB. Então mesmo assim o Santos ele precisa cumprir aí com o seu dever de casa, né? E pelo menos conseguir uma vitória simples aqui contra o CRB para não ir precisar reverter um resultado ou ter que vencer o jogo depois no jogo da volta, porque aí fica realmente mais complicado, né? Aí entra no contexto do que a gente falou dos outros jogos ali, do time melhor ser visitante num ambiente hostil, num campo difícil e tendo que buscar pelo resultado, né? Então esse tipo de situação aqui, para mim, é mais complicado pro time maior ter que decidir a segunda fora de casa, porque se ele não faz a vantagem em casa, depois ele fica numa condição mais complicada, né? É melhor o cenário para quem vai decidir a segunda em casa. Mas aqui, se tudo correr dentro das expectativas, um Beck Santos pode aparecer aqui mesmo com todos os desfalques aqui, o time pode ser superior sim, a Vila Belmiro é um fator local
dos mais fortes do Brasil, dos mais pesados aí do futebol brasileiro ainda, né? Se mantém ainda um fator local muito interessante aqui para a gente poder buscar alguma coisa a favor do Santos nesse jogo, tá? Depois falando de Criciúma e Bragantino. Aqui temos um jogo interessante porque a diferença de odd aqui também do time favorito que vai jogar como visitante, ela é pequena aqui. O Bragantino vem fazendo um campeonato brasileiro interessante aqui. O Bragantino está com 4 vitórias e 1 derrota apenas no campeonato, então vem bem o Bragantino no Brasileirão, está na terceira colocação, que é apenas atrás de Flamengo e Palmeiras, né? E tem na Copa do Brasil aqui uma boa oportunidade, que vai decidir em casa depois também, né? Mas vai pegar o Criciúma, que não tá muito bem aqui. O Criciúma tá na 14ª colocação da Série B, então não vem conseguindo fazer bons jogos aqui, apenas 1 vitória em 5 jogos, né? 2 empates e 2 derrotas, né? Então a gente vê aqui o Criciúma provavelmente sendo um jogo um pouco mais tranquilo aqui para o Bragantino. Podemos aqui pensar em trabalhar um lay ao Criciúma nessa partida aqui, levando em consideração, é claro, que o que se aplica ali para o Vasco, que a gente falou antes, para o Atlético Paranaense, que a gente falou antes, que vai jogar contra um adversário fora de casa, num ambiente complicado, com um fator local difícil de jogar contra. O estádio do Criciúma é a mesma coisa. Há pouco tempo atrás o Criciúma estava na Série A do Brasileiro e tirou ponto de muito time que disputou título no campeonato, né? Então, quando as equipes vão jogar lá dentro do estádio do Criciúma, é geralmente bem mais difícil, e o mercado pesa nessa precificação aqui, justamente encurtando aí, né? Deixando mais próximos os preços de Bragantino e Criciúma, colocando o Bragantino ainda como leve favorito mesmo fora de casa, tá? Um lay ao Criciúma que, se o Bragantino entrar bem querendo o jogo, é mais tranquilo daqui a pouco do que a gente pegar um lay ao Brusque ou um lay ao Operário contra o Vasco aqui nessas duas situações, tá? Depois a gente tem aqui Botafogo da Paraíba e Flamengo, né? Esse jogo vai ser às 20 horas. Pelo que a gente tem visto do Flamengo jogar até aqui, é o time brasileiro que tem mais tranquilidade para poder mesclar elenco, para poder mesclar equipe aqui, jogando o jogo de ida contra o Botafogo lá na Paraíba, né? É uma viagem relativamente longa para o Flamengo fazer aqui. O time tem ainda a Copa Libertadores, tem o Campeonato Brasileiro que está ali disputando na liderança, tem... não sei se o Flamengo está nesse Super Mundial que vai ter aí no meio do ano, mas mesmo assim o calendário do Flamengo já é um calendário extremamente apertado em relação à quantidade de partidas que vem disputando, né? Então, mesmo com as paradas de data FIFA que a gente vai ter aí, enfim, onde os times vão poder descansar o seu elenco, vão poder trabalhar recuperação física de alguns atletas aí que estão fora, o time do Flamengo é um time que mais tem variedade de peças aí para poder fazer reposição no seu elenco, e a gente tem visto o Flamengo aí meter 6 no Juventude, meter 4 no Corinthians, né, vencer alguns jogos assim por placares elásticos. Então é um time que cada vez mais vem encaixando mais o seu estilo de jogo e vem conseguindo fazer partidas interessantes aqui, né? Talvez na Copa do Brasil a gente veja aqui o Flamengo novamente fazendo um bom jogo contra o Botafogo da Paraíba, sendo um dos poucos times da elite aí do futebol brasileiro que deva passar com mais tranquilidade aqui nessa fase de grupos aqui, porque se conseguir vencer, sei lá, por 2-0, o Botafogo lá mesmo jogando com um time mais em reserva do que titular, né, leva uma vantagem muito boa para decidir na volta o jogo no Rio de Janeiro, e aí posteriormente, quem sabe até já com a equipe mais descansada e podendo colocar eventualmente jogadores mais titular, um time mais titular ainda do que no jogo de ida, né? Então aqui a gente tem um jogo para Beck Flamengo, se o cenário não for muito fora das expectativas, né? E para terminar então, Cruzeiro e Vila Nova, jogo às 21h30, o Cruzeiro joga no Mineirão contra o time do Vila Nova de Goiás.
Odd de 1,52 para o Cruzeiro, aqui vai dar na Exchange, a gente vai achar essa odd aqui perto de 1,60. É um favoritismo do Cruzeiro relativamente justo aqui, mas como a gente ainda não tem aqui escalações para poder comentar, a gente não sabe qual o time do Cruzeiro que vai a campo nesse confronto aqui, e a gente sabe que tem algumas situações em relação a alguns jogadores aí no Cruzeiro que estão descontentes com a reserva, o caso do Gabigol, o caso do Dudu, né, que já saiu na mídia aí, situações envolvendo esses jogadores aí que parecem que não estão mais muito afim de jogo, enfim. O ambiente no Cruzeiro não é um ambiente legal, é um ambiente que está meio que já envolto numa crise aí também, né? Então tudo isso contribui para que quando chegue na hora do jogo a gente tem que considerar esses fatores também para tomar uma decisão de trabalhar esse tipo de mercado aqui ou não, né? Então o Cruzeiro ele tem que ter um volume técnico muito melhor do que ele teve nas últimas partidas aí pelo Campeonato Brasileiro e pela Sul-Americana, que a gente não viu o time jogar aqui, né? A gente viu o time perder de 2-1 para o Palestino, perdeu de 1-0 para o Bragantino no Brasileiro, né? Aí ganhou do Bahia por 3-0, foi um resultado bom, empatou com o São Paulo aqui, foi um resultado ok também, perdeu para o Mushuc Runa na Sul-Americana, perdeu para o Inter, perdeu para o Santa Fé, então é um time que tem muito mais oscilações aqui e jogos, apresentações de baixo nível técnico do que partidas boas, né? Então a gente tem que levar isso em conta quando a gente analisa o histórico recente da equipe para saber se a gente vai fazer alguma coisa nesse mercado ou não, tá? Pode ser que abra para gols aqui, mas nos jogos do Vila Nova, vocês vejam aqui, 4 dos últimos 5 foi under 2,5 gols, né? E o Cruzeiro também não tem sido um time muito over não, tá? É um time que se envolve em poucas partidas de gols aqui, então essa odd de 2,10 aqui eu acho que ela poderia estar até mais alta, poderia estar perto de uns 2,30 esse preço aqui para valer a pena a linha do 2,5 a gente trabalhar nesse jogo, tá? Lei Vila Nova poderia ser a entrada para essa partida aqui, mas depende muito da postura do Cruzeiro. Beleza, rapaziada? Falei de todos os jogos aí, lembrando sempre para vocês, quem tá no apoio do vídeo aqui é a Superbet. Tem um QR Code aí na tela para você se cadastrar na Superbet aí e aproveitar as super odds que a casa oferece para esses jogos de Copa do Brasil e também para a Europa League e Conference League. Vocês vão encontrar odds boas aí para alguns mercados específicos bem interessantes, tá? Escaneando o QR Code ou clicando no link que está no comentário do vídeo, aqui na descrição do vídeo, beleza? Era isso, um grande abraço, nos vemos no próximo conteúdo, até a próxima, valeu!